dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais um estudo, continuação da introdução do Livro dos Espíritos, né? Vamos agora para a página 35, o item 11, né? Então vamos lá. Primeiro fazer a nossa prece, nos conectar com o divino, com a espiritualidade presente aqui, né? Recebendo esses nossos irmãos que vêm aqui junto conosco estudar, e também passar para vocês o melhor possível, né? Então vamos lá. Meus amigos espirituais presentes aqui, nos auxiliando, nos ajudando, nos orientando, nos dando intuições. Obrigado por essa oportunidade de ser um veículo de informações e estudo para nossos irmãos. Que eu possa estar bem conectado com esses nossos amigos superiores, que eu possa, Senhor, da minha boca sair as coisas certas, ser dita, que eu não fale nenhuma mentira. Muito obrigado por ser um escolhido da espiritualidade, de estar fazendo esse trabalho também. Muitos fazem esse trabalho, muitos. Talvez eu tenha sido solicitado a fazer esse tipo de trabalho para atingir pessoas do meu meio, pessoas que convivem comigo, conviveram, ou pessoas que gostam de mim, ou mesmo pessoas que não gostam, mas vão querer me ouvir. E obrigado por eu ser esse instrumento. E sendo assim, damos por iniciado esse estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, meus irmãos, vamos continuar então nossos estudos aqui, né, na página 35, do item 11, como eu falei. Vai nos falar assim: esquisito é, acrescento que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntas porque são eles o único a se manifestarem, né? É muito comum, né, que as pessoas falam assim: engraçado, nesse grupo espírita só se manifestam as pessoas conhecidas, pessoas famosas, né? Que temos aí casos espíritas aí que passam a receber pessoas que foram importantes aqui no planeta Terra e vão para o outro lado. Aí vem, recebi uma carta psicografada de fulano, recebi uma comunicação de fulano, eu estou em contato com fulano. Mas essas pessoas que eles falam são só pessoas importantes, né? Mas isso não ocorre não, gente, que eu vou explicar por que acontece isso, né? Então vamos lá. Ainda aqui um erro oriundos como tantos outros de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que os dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que evoca, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos ao que conhecemos, de preferência chamar pelo que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que são notadas. Ou seja, essas casas espíritas, ela recebe irmãos desconhecidos, né? Exemplo, chegam numa mesa sem irmão desconhecido. Quem é você? Não, eu fui você. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para fulano, tal. Ninguém conhece quem foi aquele espírito, mas ele quer dar a mensagem, né? Aí ninguém se dá por conta. Mas se vier, por exemplo, um Ayrton Senna, né? Porque pode, porque ele é um espírito. Ele é um espírito, ele pode se comunicar aqui, por que não, né? Logo vai acontecer o quê? Vai ser logo observado, Ayrton Senna teve aqui, não sei o quê. Mas antes de Ayrton Senna já teve 100, 1000, né? Ninguém nunca notou, porque ninguém a conhece. Mas quando é uma pessoa famosa, isso vira um alarde, né? Dentro dos grupos espíritas, né? Se vem um Chico Xavier agora para dar uma comunicação, isso vira um alarde, né? Uma Preta Gil, né, que acabou de desencarnar, né, vai ser um alarde, porque é famosa, é conhecida, né? Agora tem muito mais pessoas desconhecidas, muito mais espíritos desconhecidos vindo do que os conhecidos.
Então, gente, as pessoas, né, gostam muito de julgar, né? Ah, aquela casa espírita recebeu fulano, não sei o quê, que tudo é mentira. Não, às vezes pode ser verdade. Às vezes pode ser verdade, né? Então vamos lá, continuar. Acho também singular que o espírito dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes com coisas insignificantes comparadas com as de que cogitavam durante a vida, né? Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhe dá o mundo espírita, né? Então, muitas vezes as pessoas, né, quer chamar por pessoas que foram da sua família, né, que muitas vezes, às vezes está arrependido, às vezes tinha alguma coisa para falar e não conseguiram, né? Porque dentro do meio espírita há vários segmentos, né? Há vários médios que são propícios a vários tipos de coisa, né? Há médios sérios e, infelizmente, há médios que gostam de aplauso, gostam de tapinha nas costas, né? Mas tem médios que fazem o trabalho sério, trabalho de acordo de como tem que ser, né? Então, muitas vezes, tem espíritos que vêm aqui, né? Que vêm apenas nos comunicar. Um parente que às vezes está no outro lado lá, numa situação complicada, difícil, os nossos amigos espirituais que estão do outro lado lá, tratando desse irmão, os trazem aqui para dar testemunho para aqueles que ficaram, que estão fazendo a mesma coisa, para que não vá para aquele lugar que ele está de sofrimento, né? Porque quando vem aqui, né, são os nossos amigos espirituais que estão lá do outro lado tratando essa parte, que os trazem. Eles não vêm por conta própria, não. Não é assim, não. Não é assim, não, né? Há uma permissão espiritual. Mesmo que a comunicação seja de lá para cá, o fiozinho tocar de lá para cá, não vai pensando que é assim, não. Largaram. Existem critérios, existe ordem no plano espiritual, né? Então, vamos continuar aqui, né? Nisto os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo esta sentença estender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles, né? Então, olha só essa aqui, né? Muitas vezes as pessoas são famosas aqui, né? São o primeiro aqui, é o que são visto aqui, né? Ou seja, são pessoas muito famosas, né? Hoje nós temos exemplo aí na nossa internet aí de influenciadores que não tem conteúdos que vai fazer com que nós nos elevemos moralmente e espiritualmente, mas estão na mídia. Estão na mídia. Enquanto a pessoa vem fazer um vídeo, né, explicativo, ilustrativo, onde você começa a fazer reflexões, poucas pessoas olham. Vista aí, se você botar, né, um trabalho espiritual de live, é pouco visto. É pouco visto. Enquanto o influencer que vai fazer coisas indignas, né? Um vai andar pelado na rua, outro vai fazer pegadinhas maldosas, outro vai falar fofoca. Esse live é 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas assistindo, né? Enquanto a pessoa vai fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui agora, que é um estudo do Livro dos Espíritos, para saber um pouco da vida espiritual, né? É pouco visto, é pouco visto. Mas a gente precisa entender que nós não estamos aqui para atingir 1 milhão, 2 milhões, não, né? Que é melhor atingir 2 pessoas, 5 pessoas que queiram realmente
modificar e aprender do que atingir 1 milhão, 2 milhões sem conteúdo. Espíritos ainda que não estão nem lá nem cá, estão ali no mundo vivendo, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Por exemplo, eu não tenho preocupação nenhuma em atingir 1 milhão, 2 milhões, não. Eu tenho preocupação em atingir pelo menos a mim mesmo. Porque eu fazendo isso aqui, muitas vezes eu assisto esses vídeos e fico vendo que realmente eu preciso melhorar, preciso me modificar, preciso entender mais o mundo espiritual, né? Porque a gente só vai poder ajudar o próximo quando nós nos ajudarmos. Primeiro nós temos que nos ajudarmos, conhecermos o nosso eu. Quando você se conectar contigo mesmo, aí você vai poder ajudar o próximo. Ok? Vamos lá. É assim que aquele que foi primeiro da terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvarmos aqui a cabeça pode, portanto, vir falarmos com o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se ali muito abaixo dos seus soldados, né? Então, muitas vezes acontece isso, né? A pessoa, às vezes, aqui é um líder, onde todo mundo tem que abaixar a cabeça para ele, né? E quando vai lá para o outro lado, lá está numa situação complicada. E aquele que foi comandado, lá em cima está na frente dele. Exemplo disso aí, nós temos muitos. O caso de Hitler. Hitler, todo mundo, aqueles que eram aliados, se curvava a Hitler. Se curvava, Hitler. Vai ver a situação hoje de Hitler. E vai ver a situação, às vezes, de um soldado dele que, às vezes, era forçado a fazer aquilo. Porque, muitas vezes, quando um comandante entra numa situação de guerra, né? Eu, como brasileiro, se os Estados Unidos ou o Brasil se declararem em guerra, eu sou obrigado a ir à guerra, mesmo eu não querendo. E se eu não for, eu sou preso, né? Eu sou preso. E se eu for, e aí, o que eu faço? Eu com a arma na mão? É muito complicado, então, a gente julgar todos alemães como ruins, todos italianos como ruins, todos japoneses como ruins, que foram os aliados, né? Naquela grande guerra mundial, ao lado de Hitler, esses países, né? Muitos ali estavam ali e não queriam estar, mas estavam. E aí, fazer o quê? Vão dizer que todos os italianos é ruim, todos os alemães é ruim, todos os japoneses é ruim? Não, gente. Vamos pensar. Ele teve que ir, né? Muitas vezes nós temos aí governantes que fazem besteira e é o Estado que é culpado, né? E não é o governante. Então, se as coisas não funcionam, é muito fácil a gente acusar o outro, né? Transferir, né? Então, meus irmãos, as pessoas que muitas vezes são aqui aclamado, reverenciado, no mundo espiritual é diferente. Lá são merecimentos, né, para ser elevado lá. Lá é uma hierarquia moral. Você tem que ser moralmente superior. Você ter mérito, você ter trabalho executado aqui no planeta Terra, no plano físico, como amor, caridade, fraternidade, né? Sua reforma íntima. Isso que vai te qualificar lá em cima. Lá não qualifica você porque você foi rico, você foi poderoso, você foi chefe, nada disso lá te qualifica. Às vezes o seu chefe lá vai estar abaixo de você. A história mais simples é de Lázaro, que está lá biblicamente falando, onde Lázaro ficava na cabeceira da mesa do seu Senhor e ele se alimentando, comendo e caía aquelas migalhas no chão. E Lázaro se alimentava com aquelas migalhas
para sobreviver e pedir ao seu Senhor, ele não dava, era o que caía no chão que ele se alimentava. Mas ao desencarne, quando eles partiram para o outro plano, para o outro mundo, para o mundo espiritual, houve um abismo. Lázaro estava num lugar bom, agradável, limpo, cheirosos, com flores, enquanto o Senhor estava do outro lado ardendo, sofrendo, em sofrimento, e pedia. Aquele que era o responsável por onde Lázaro estava, que Lázaro, como seu lacaio que era no planeta Terra, levasse um pouco de água para refrescá-lo, né? Onde foi dito, não, Lázaro já teve a sua parcela de sofrimento quando esteve no mundo físico, enquanto ele teve a sua parcela de alegria, de fartura. Só que lá em cima é diferente. Do outro lado, no mundo espiritual, nós vamos receber o que nós fizemos aqui como mérito da bondade, da reforma. A gente se qualifica moralmente, espiritualmente. Então, meu amigo, fica um recado. E essas pessoas que se acham poderosos aqui desse lado agora, acho melhor rever, começar a se modificar. Porque do outro lado nos é cobrado. E as informações, para quem vive no mundo espírita, recebe essas informações. E vocês, às vezes, que não acreditam no espiritismo, ou não leem, ou discordam, vão ter que esperar o desencarne para receber a notícia no seu próprio corpo espiritual. Tá bom? Então fica esse recado aí para vocês aí, esse estudo, essa introdução no dia de hoje, né? Para que nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecer, né? Obrigado, meus irmãos espirituais que aqui estão presentes, que nos intuíram, né? Por essa leitura, por essa palavra. Obrigado pelo meu conhecimento e obrigado por essa oportunidade de estar passando à frente. Porque não devemos guardar aquilo que conhecemos e sabemos, e sim passar adiante, para que outras almas como a minha se liberte dessas crenças limitantes, que não fique muito preso a só a religião, e sim comece a praticar a religiosidade. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Que assim seja e assim é.